Começar essa ministração essa noite, eu quero indicar a vocês a coleção. Não sei se o Levi conseguiu baixar no seu WhatsApp que eu mandei, por favor. A coleção do nosso apóstolo, o fundador da nossa igreja, o apóstolo Bud. Ele tem fizeram uma coleção dele, são 8 livros, né? São 8 livros. Olha a finura desse livro. Um dia, uma manhã, você lê esse livro todo. Aí você pensa, nossa, mas um livro tão fininho assim, tem algo precioso. Tem, irmãos. Aqui dá para tirar acho que umas 15, 20 ministrações só em um livrinho desse dele. Que é muito poderoso, é muito, sabe, profundo que o apóstolo Bud tem para nos ensinar. E aí, né, eu orando, o Senhor fez assim, tão fácil, filha. Pega o livro do apóstolo Bud, que tem riquezas para as nossas vidas. Então eu indico para vocês. Nós ainda não temos Verbo Shopping, ainda. Eita, vocês não celebraram, não. Ainda não tem o Verbo Shopping, mas você pode entrar no site Verbo Shopping e lá você consegue. Tem até combo de promoção dos livros do apóstolo Bud. Da vez que eu fui para Campina Grande com o Manu, Nívia estava faltando o lançamento, não foi? E a gente pegou e trouxe para a Nívia o lançamento. E aí você pode pedir, com poucos dias chega na sua casa. Aí, ó, são 8 livros. Você não está só. Não fale negativo. Uma vida de alegria. Happy Day. Receba sua cura. O melhor dessa terra. Oração eficaz. E somos ungidos. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia nessa noite? Em Gálatas 5:16. Aleluia. Eu não sei você, mas toda vez que a chuva cai, é um sinal de que algo novo está por vir. Né? Coisa boa é sentir o cheiro da terra molhada. Porque a nossa semente está sendo regada. Eita glória. Vamos lá. Gálatas 5, no versículo 16, a palavra do Senhor vai nos dizer: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que tentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos de sua carne humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos no mês falando do transbordando do poder. Amém? E o transbordando do poder hoje é através da alegria. Paulo vem nos dizer que tem 3 coisas que todo cristão deve fazer. Primeiro, viver no Espírito. Segundo, andar no Espírito. E terceiro, ser guiado pelo Espírito. Paulo, ele é bem claro quando ele diz, nós vamos chegar na alegria, amém? Mas eu preciso te dar bases. Paulo é muito claro quando ele diz que nós não vivemos pela vontade da carne, mas vivemos pela vontade do Espírito. Por que Paulo está dizendo? Porque quando nascemos de novo, quantos nasceram de novo? Eita glória. E entregamos a nossa vida a Jesus, deixamos de estar mortos espiritualmente. Jesus vem, nos tira do império das trevas e nos coloca no reino de luz do Pai Todo-Poderoso. Amém? E aqueles que nascem de novo vivem no Espírito. Então devem andar de acordo com a vida que recebeu. A minha pergunta para você hoje é: a vida que você recebeu, você tem que vivê-la triste, abatido, se sentindo menosprezado? Como eu disse para as crianças ontem, essa música dos infernos que inventaram que pobrezinho nasceu em Belém. Jesus não era pobrezinho. A Bíblia diz que os reis magos, que não são 3, vamos quebrar logo os biscoitos. A Bíblia diz que os reis magos traz para Jesus
ouro, incenso e mirra, aonde alguns historiadores vão dizer que aquilo foi o suficiente para sustentar Jesus na sua infância. Imagine. Então deixa eu dizer algo para você. Quando nós vivemos, somos guiados pelo Espírito, vivemos uma vida no Espírito, nós não vivemos mais pelas nossas emoções. Nós não vivemos mais pelo natural. Nós não vivemos mais pelo que as circunstâncias ditam ao nosso respeito. A Bíblia diz que verás a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Quem não serve se desespera quando o dia da conta chega. Quem não serve se desespera quando falta alguma coisa dentro de casa. Mas aqueles que estão em Cristo sabem a vida que recebeu. Sabe quem é que está dentro dele. Sabe que ele é o pastor e que nada nos custa. Ontem à noite eu estava assistindo um vídeo com o Joel. E um rapaz estava vendendo, foi cocada, não foi, filho? Uma sacola cheia de cocada. E aí chegou um rapaz e disse assim para ele: quantas cocadas tem aí? Ele falou: dá quanto em dinheiro? Ele: R$150. E se eu te der 300 pelas cocadas? Paga? Ele paga. Mas se eu te der 500 pelas cocadas? Ele começou a chorar. Ele disse: antes de eu sair de casa, o Senhor disse: eu vou enviar alguém para te dar o dinheiro que você precisa. Aquele homem comprou aquela quantidade de cocada por R$1.000. Era o dinheiro que ele precisava pagar a conta naquele dia. Ei, quem serve ao Senhor não anda abatido e cabisbaixo, porque sabe aonde está a sua esperança. Sabe que Ele não falha. Traz à memória agora quantas vezes Ele enviou os recursos que você precisou. Quantas vezes a resposta veio. Quantas vezes você desejou algo tão simples que para você era tão pequenininho, e Deus transformou em algo tão grande para a sua vida. Andar no Espírito não é ter uma unção forte que te faz flutuar. Andar no Espírito não é o reteté, não é o rodopiar. Não. Andar no Espírito é uma vida guiada por Ele. Uma vida guiada pelo Espírito, ela não anda abatida. Uma vida guiada pelo Espírito, ela não anda preocupada com o dia de amanhã. Jesus nos ensina: olhai para as aves do céu. Não trabalham, não fiam, só voam de um lado para o outro, fazendo o trabalho dela. Qual é o trabalho dela? De poder jogar os pólen aonde precisa. Só isso. Não trabalham e nem fiam, mas Deus dá o alimento que ela precisa. Quanto mais você que é filho. Sabe que a gente vai fazer que nem Joel? A gente precisa confundir o nosso inimigo. Quando andamos pelo Espírito, quando vivemos pelo Espírito, como somos guiados pelo Espírito, é totalmente diferente uma coisa da outra. Andar, ser guiado e viver. Porque você pode até ouvir a voz do Espírito, mas você tem que tomar a decisão de viver o que Ele está dizendo. E viver em alegria. Quando a Bíblia vai falar em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito, esses frutos que estão aqui não é algo meramente só emoção, não é emoções, é algo sobrenatural. Não pega as coisas que é de Deus e transforma em natural, porque nunca vai ser natural. Elas sempre serão sobrenaturais. O amor de Deus é sobrenatural, a alegria de Deus é sobrenatural, o domínio próprio de Deus é sobrenatural. Porque eu vou te dizer, para aguentar o povo hebreu tem que ser um domínio próprio sobrenatural. Porque se fosse na nossa vontade, a gente tinha extirpado aquele povo da terra. Porque Deus vai lá, faz uma aliança, renova a aliança, daqui a pouco está desandando tudo de novo. A gente vê toda a história assim. Não é verdade? Deixa eu dizer algo para você. Jesus diz, lá em João 15:5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Deixa eu perguntar uma coisa, quem dá o fruto é a videira? É o caule? É a raiz? São os ramos.
Jesus disse: vocês em mim, sendo guiados pela minha presença, sendo transformados pela minha presença, vão dar frutos. É isso que o mundo está precisando ver. Os frutos dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Eu não posso me comparar e eu não posso agir como as pessoas que estão no mundo. Eu sou filha. Eu sei em quem está habitando dentro de mim. Eu sei o preço que Jesus pagou para que eu tenha uma vida e uma vida em abundância. Então, quando eu me debruço sobre a palavra para meditar, para ler a palavra, eu sei o que eu tenho de direito. Não é uma mera slogan que eu pego a minha Bíblia e diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso, não, eu preciso saber. Porque essas verdades dentro de mim traz convicção de que eu não posso andar triste. Quando nós transbordamos, entenda, quando você pega, como aconteceu uma vez, né, pai, lá na nossa casa. Faltou água. E aí, acabou que os meninos deixaram a torneira aberta e um prato, um pires, no ralo. Ô moço, quando eu cheguei em casa, dia das mães, saindo da casa de manhã para casa, e tinha água dentro do quarto dos meninos, tinha água dentro do quarto de Ana, tinha água na sala, estavam os móveis tudo inchado. Trouxe prejuízo, mas o seu transbordar traz vida. E vida em abundância. Você precisa entender hoje que você tem que transbordar do fruto do Espírito, para que as pessoas lá fora sejam alcançadas pela sua vida. Então não é quando eu estou, não é um estado. Entenda uma coisa: estado é para a água, do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso. Você é. É isso que a gente precisa entender hoje. Eu não estou sendo filho de Deus, não, eu sou filho de Deus. E por ser filho de Deus, nova criatura junto com Ele, eu sou alegre. Eu tenho domínio próprio. Eu sei andar em amor, porque é os frutos, é pelos frutos que nós conhecemos quem é a árvore. E qual é a representação que você tem dado de Cristo Jesus? Eu não posso andar cabisbaixo. Eu não posso andar de acordo com o que as circunstâncias dizem ao meu respeito. Eu não posso deixar que a conta mude o meu humor. Porque eu não sou natural, eu sou sobrenatural. Eu não sou dessa terra, eu sou celestial. Sabe? Eu não posso deixar que uma geladeira que pifou mude o meu humor. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa gritar mesmo, mas não é gritar com os filhos, não é gritar com o marido, não é gritar com as pessoas que estão ao redor, não é para gritar para a sua circunstância. Ei, não tem problema, eu continuo alegre, porque eu sou alegre, independente das circunstâncias. Quando algo acontece no seu carro, você murmura ou você ri? Oh, aleluia! Eita, Deus maravilhoso. Eu acho graça de Bruno, né? Aí Jamile fala: Cunha, a hora que quebrou uma peça do caminhão. Eu fiz: ô filho, como é que tá as coisas ali? Oxi, eu tô aqui, Gente, eu sou contagiado pela alegria dele. Aí ele começa a rir. Eu digo: mas rapaz, quem era Bruno? Quantas vezes antes dessa palavra revelada chegar ao coração dele, ele sentava no meu sofá, a pressão alta, chorando por causa das circunstâncias. Hoje, está vendo que a palavra de Deus transforma? O rema funciona quando você dá a liberdade dele funcionar na sua vida. As palavras reveladas naquele lugar transformam as nossas vidas quando abrimos e damos liberdade para ela entrar. E aí hoje ele liga para ele: e aí meu filho, preocupado com ele? Ele fez: oxe, tu está preocupado? Eu estou aqui rindo. Pode dar na canela, minha irmã, mas eu estou rindo. A pressão fica normal, irmão. Não precisa nem de remédio para botar a pressão no normal. Porque a própria alegria sobrenatural dentro de você coloca tudo em ordem. Coloca tudo em ordem, as tuas emoções em ordem. O problema é que a nossa visão está no natural. Quando as coisas acontecerem, quando os clientes não aparecerem, quando faltar mercadoria,
Quando o patrão ficar enchendo no teu pé de juízo, olha para o sobrenatural e começa a rir. Não, eu estou passando por isso, mas Ele é fiel. Vai acontecer. Aleluia. E falando sobre fruto, e pelo dicionário bíblico, ele vai dizer que fruto é a evidência física ou visível, a prova de um poder invisível operando dentro. É o que está dentro, visível para fora. Você tem um Deus grande habitando dentro de você. Então esse poder que há em você precisa ir para fora. A sua alegria não está medida no valor que tem na sua conta bancária. Nem quanto você tem nesse momento no seu bolso. Pode até ser milhões no seu bolso ou na sua conta. Recebe, meu irmão. Isso, Amanda pegou visão. É independente do quanto que você tem na conta bancária. É independente de quanto você está investindo. É independente de qual carro que você está dirigindo. É independente. A sua alegria é o poder que está dentro de você e para fora. A Bíblia diz assim, ó: o choro dura uma noite. Somos seres humanos, Vanessa? Somos. Tem hora que a gente vai, sabe, ver uma notícia que na hora a gente vai se abater? Vai, mas é uma noite. Não é o mês inteiro. Não é a semana inteira. Não é o dia todo. É uma noite. E a Bíblia diz, mas a alegria vem pela manhã. A última frase anula a primeira. O choro dura uma noite, mas pode enxugar as lágrimas, porque a alegria está logo no amanhecer. Então eu não posso ficar cabisbaixo, pensando só no problema. Não, vou para a palavra. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a vida de alguém que, para mim, vou te dizer, ele não andou com Jesus fisicamente. Mas pense em um homem arretado. Eu acho que se ele fosse brasileiro, ele ia ser baiano, que é o apóstolo Paulo. Eu acho que ele ia sentar com Joel e ia comer uma acarajé cheia de pimenta, do que ele era arretado. Deixa eu dizer algo para você, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele foi um homem que não andou com Jesus, mas escreveu a maioria das cartas no Novo Testamento. Você olha para o livro de Pedro, é aquele de João, Apocalipse, mas você vê Paulo ensinando a igreja como viver. E a Bíblia vai dizer o seguinte: Paulo diz que sabe ser completamente, diz que a alegria será completamente reconhecida na vida de um cristão que aprendeu a viver a sua vida livre de preocupações. Ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. Quem já viu dizer que alguém dá ação de graça com a cara de que chupou limão e chorando? Não dá, irmão. Quando nós recebemos um presente, a gente não consegue chorar, a gente só consegue rir. Não é? Vocês estão comigo? Amém? Amém. A gente só faz rir. Então Paulo diz assim: ei, não estejais inquietos com coisa alguma. Antes os teus pedidos sejam reconhecidos diante de Deus, com orações, com súplicas. Mas espera aí, não fica só na oração, não é súplica não. Agradece já. Porque isso é fé. E você está numa igreja de fé. Você agradece antes mesmo de ver. Então você precisa rir. Você precisa rir antes de ver acontecer. Você precisa rir. Alguém precisa ouvir isso hoje. Você precisa rir antes de ver acontecer. Porque quando acontecer, aí você vai assim: não, eu agora vou me alegrar por algo maior. Porque se eu me alegrei por algo tão minúsculo como esse, já aconteceu, eu vou me alegrar por algo maior. Se Bruno está embolado de trabalho, ele já tem que começar a rir pela frota de cansama para dar conta, para diminuir a embolação. Você recebeu não, irmão? Aleluia, eita glória. Paulo diz que as ações de graça são carregadas, as nossas ações são carregadas de consequências. Quando nós não estamos atribulados, abrimos a porta para o medo. Quando nós estamos inquietos demais, preocupados com as coisas, abrimos a porta para o medo.
E medo é dúvida. Ele sempre vem de mão dada. Vamos lá, dúvida. Abriu a porta, nós estamos entrando. Não precisa nem de uma porta, só precisa de uma brecha. Não é verdade? Então deixa eu dizer algo para você. Satanás vai vir. Ele vai tentar pintar um quadro na sua mente. Quadros de derrota, quadros de falha, quadro dos piores casos, dos piores cenários. E se escutá-lo e ficar pensando nisso, começará a permitir que o medo entre. O Senhor me fez lembrar algo agora, onde todas as manhãs, quando eu levanto mais cedo, eu oro pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu marido, mas eu oro pelos meus irmãos. Já tem um bom tempo que eu faço isso. E uma manhã eu comecei a orar por uma das minhas irmãs. E dizendo, Pai, salvação alcançando a vida dela, salvação alcançando a filha dela. E comecei a orar. Queridos, quando eu terminei de orar, a primeira coisa que ela posta, ela estava no centro espírita, vestida de cigana. Eu digo, o diabo pode até pintar o quadro, mas o quadro que eu fico é usado pelo Senhor. O quadro que eu fico é aquilo que eu declarei. E comecei a rir. Sabe onde que ela está hoje? Em uma igreja. Servindo ao Senhor. Sabe o que é isso? Pode pintar o quadro que for. Eu fico com o que a palavra diz. Eu fico com a promessa que ele me promete. Sabe que ele falou que ele vai cumprir. Então eu fico com aquilo que Deus diz. Independente do que as circunstâncias digam ao meu redor. Ou você acha que é fácil? Nós estamos indo para o 2º ano sem carro. E você acha que é fácil subir e descer andando? Pegando o carro dos outros para poder ficar subindo e descendo, tendo que ter cuidado com o carro dos outros. Não é fácil. E todas as vezes que eu vejo meu marido querer se bater, eu digo, epa, aqui não. Meu filho, se levante. Se alegre. Então, eu te digo para você, mulher, quando você vê seu marido abatido, não termina de abater o homem, não. Levanta ele. E a mesma coisa os maridos, sua mulher está abatida, não termina de enterrar a mulher, não, meu filho. Levanta ela. Coloque ela para cima. O seu irmão está abatido, chegue para ele. Bora, irmão, a gente vai celebrar sim, vontade. Porque a sua carne não vai querer rir. Mas o seu espírito é mais forte. E você precisa dar risada. E você precisa se alegrar. Amém? Eita glória. Preocupação é fazer meditação na forma oposta. Negativo é permitir que os pensamentos fiquem pensando nas incertezas da vida. Para você resumir algumas dessas revelações de forma prática, é não se preocupe, seja feliz. Não se preocupe, seja feliz. Decida ser feliz e não se preocupar. Muita gente quando começou esse ano, meu Deus, o que vai ser do Brasil? O que vai ser? Eu não estou um pingo preocupada. Eu não vivo pelo governo do Brasil. Eu vivo pelo governo do meu pai. E no governo do meu pai não tem falta, não tem inflação, não tem roubo. No reino do meu pai, dá tudo certo. O suprimento não falta. Aí fica, quem vai comprar carro, a gasolina nesse tamanho? O Deus que dá o carro dá a gasolina. O Deus que dá o carro também dá o seguro, dá a manutenção. O Deus que dá o filho dá enxoval, dá o quarto completo, não é não, Milena? O Deus que te dá não vai te trazer prejuízo. Ele diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Eita glória. A única coisa que você precisa fazer, sabe o que é? É você rir. Eu acho graça na irmã Vânia quando ela diz que quando o pastor Raimundo está no gabinete resolvendo o mesmo monte de problema, e ela diz que cada problema que ele tem para resolver, sabe o que ele faz quando ele chega em casa? Ele vai para o canal de comédia e começa a rir das besteiras. Aí ela faz, Raimundo, tu deveria estar com a cabeça quente. Ele fez, eu não sou Deus para resolver o problema de todo mundo. Eu faço orar e quem resolve é ele. Eu vou ficar me preocupando? Você precisa entender hoje. Eu não sei como está essa conta bancária, mas se você começar a rir, os cifrões vão começar a cair, meu irmão. Eu não sei qual é a conta que você tem para pagar amanhã, mas se você começar a rir,
já está paga. Porque você não vive pelo que vê, você vive pelo que você declara. Oh, aleluia. Sabe que a palavra vai nos dizer que eu não aguento. O que é interessante é que tem uma parte que foi escrita por um homem chamado Paulo, que passava por muitas adversidades. Em 2 Coríntios 11, 23 ao 28, você vai ver que ele foi chicoteado 5 vezes. Ele foi 3 vezes fustigado com as varas romanas. Foi apedrejado, 3 vezes naufragou. Foi roubado, foi traído, esteve com fome, ficou nu. E isso nem foi a metade das coisas que passou. Então, às vezes, a gente pensa que está tendo um mês difícil. Nenhum de nós passamos o que Paulo passou. Mas sabe o que eu amo em Paulo? É a atitude dele quando ele pega e diz em Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele diz aí, pode me bater, pode chicotear, pode fazer o que for com a minha vida, pode me apedrejar. Alguns ministros ainda falam que Paulo, quando sai do apedrejamento, ele sai morto, mas por causa dos discípulos ele é ressuscitado. Deixa eu dizer algo para você. Ele diz, ei, eu não tenho a minha vida por preciosa. Para mim só basta cumprir a carreira do meu pai, rindo, alegre. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó. Oi, cadê o versículo aqui? Dá testemunho do evangelho da graça de Deus. E quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a quem eu tenho servido, a quem é o meu pai, a única coisa que eu quero é cumprir a carreira com alegria. Cumprir o propósito dele, independente do que aconteça. Porque se um não te paralisa, eu sinto muito ele dizer, você precisa meditar na palavra mais um pouquinho. Se um olhar te paralisa, tira a tua alegria. Se alguém que se levantou contra você, deixa eu dizer uma coisa para você. O próprio Jesus tinha um traidor no meio dele. No meio dos seus amigos. No meio dos seus discípulos, a qual ele ensinava a palavra. Você acha que não vai acontecer comigo e com você? Se aconteceu com Jesus, imagine comigo e contigo. Mas a gente não vive pelo que a gente vê, nem porque as pessoas dizem a nosso respeito, nem porque as pessoas fazem com a gente. Nós vivemos pela palavra, e a palavra diz que a alegria do Senhor é a sua força. Está precisando de força para continuar caminhando? Experimente botar um louvor dentro de casa. Começa a dançar, que nem aquela figurinha de Nil. Ela nem ouviu, ainda bem, estou livre. Sabe, você precisa dançar. É, de Bió também, né? Aquela de Bió também, né? É, tem também. Sabe, e eu acho engraçado o Levi, quando ele começa a se arrumar para ir para a escola de ministro, ele me bota uma música lá das antigas, gente, das antigas, e começa a dançar para um lado, para o outro. E sabe que eu vou no mesmo embalo? Porque a alegria contagia. Assim como a tristeza contagia, a alegria também contagia. A Bíblia diz que devemos chorar com os que choram. Mas não pode não ser chorando, não. Eu vou chorar naquele momento com ele, que eu vou dizer, meu irmão, acabou o choro. Vamos nos alegrar, vamos nos levantar, vamos fazer as coisas acontecer. Passou o tempo de chorar. Você entende? Não que nós não sejamos insensíveis, não. Nós vamos chorar com o que está chorando naquele momento. Mas a gente não pode permanecer no luto, na tristeza. A vida toda. Não. Nós precisamos nos alegrar. Eu sempre vou falar dessa mulher que para mim tem sido um exemplo, que é a esposa do pastor Rosilon. Ela tem quase um mês que perdeu o marido, mas ela está nas redes sociais incentivando outras mulheres a se levantar. Outras viúvas a dizer assim, ei, eu sei que é o período do luto, é difícil quando a gente tem criança pequena, mas Deus é a nossa força, a gente precisa se alegrar. Você precisa se alegrar. As circunstâncias não podem ditar o teu humor. Os problemas não podem ditar. Você já foi chicoteado? Já foi apedrejado?
Já naufragou 3 vezes? Uma cobra perigosa já te picou? Não. Pois é, Paulo, passando por tudo isso, ele disse: eu quero cumprir. De nada faço questão. A única coisa que eu quero é cumprir. Se puder baixar o ar-condicionado um pouquinho para mim, eu já agradeço. Que eu já estou derretendo. Eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida em alegria. Em alegria. Paulo diz que eu aprendi a celebrar a minha fé cristã. Eu aprendi a viver em paz e alegria no meio das situações mais difíceis. Essa foi a forma que Paulo fez. Ele vai dizer como é que ele fez. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai. Ele diz: sabe qual é a fonte da minha alegria? É pensar em tudo que é puro, é pensar em tudo que é honesto, é pensar em tudo que é amável. Preocupação na minha mente não entra. Pensar no que as pessoas fizeram a meu respeito não entra. Eu olho para o autor e consumador da minha fé. Ele não me trai, ele não fala mal de mim, ele não faz caras e bocas feias para mim, não. Ele está sempre pronto para me ajudar e me levantar. Amém? Olha só. Paulo diz, em Salmos 5:11 diz: porque, porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Salmo 32:11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmos 35, verso 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Repare que os 3 versículos dizem assim: Deus vai derramar alegria sobre você. Deus vai trazer alegria. Não, se alegre você no Senhor. É uma atitude. Assim como o amor não é sentimento, amor é uma atitude. Eu não amo porque eu sinto. Não. Eu amo porque o próprio amor habita dentro de mim. Então, assim como o amor não é um sentimento, a alegria também não é. A alegria que vem de Deus não é sentimento, é uma decisão. O salmista está dando um comando a você: alegre-se no Senhor, regozije no Senhor, celebrai ao Senhor. Porque quando você está transbordando de alegria, você alcança quem está ao seu redor. Sabe quando tem reunião de família na casa de minha mãe? Eu sempre digo assim: Bruno vai estar, se Bruno não tiver eu nem vou. Porque ele é a alegria da família. As piadas que ele faz a gente rir. E o ambiente fica até mais tranquilo e sereno. Porque sempre tem aquele que traz um exemplo da família. Pois é, o clima fica maravilhoso. A gente consegue rir, a gente consegue brincar, a gente dá risada. E é tão bom quando você está perto de pessoas alegres, que decidem ser alegres, independente de. Você sabe que isso contagia até quem está no seu trabalho? Quantas vezes eu chego, eu posso estar com um problema que for, o problema vai voltar para o dono dele. O problema não é para viver estar na nossa vida. Devolve ele para o dono. Quem é o dono do problema? Diabo, devolve para ele. É doença, devolve para o dono. É falta, devolve para o dono. Você não é dono disso que você está passando. E é como eu estou falando, passageiro. Passageiro. E passageiro, quando chegar no ponto dele, ele tem que Pois é, a circunstância tem que descer hoje da sua vida. A circunstância precisa, chegou ao ponto dela descer. E você precisa começar a rir para expulsar ela do meio da sua vida e da sua casa. Quem faz isso é você.
Quem tem que tomar a atitude de fé é você, não é Deus. O que Deus tem para fazer já está feito, meu irmão. A Bíblia diz que as bênçãos estão nas regiões celestiais. Só alcança aquele que tem uma vida guiada pelo Espírito. E uma vida guiada pelo Espírito é uma vida alegre. É uma vida que não está, sabe, com seus olhos naturais nas coisas que tem, mas nas coisas que sabe que tem direito. É diferente. O natural me mostra o que eu, sabe, o que eu tenho. Não, o que eu tenho, eu não estou nem aí para o que eu tenho. Eu quero saber o que é que eu tenho de direito. E na minha nova vida que Jesus me dá, Ele diz que é em abundância. É a abundância de saúde, é a abundância das minhas dispensas, é a abundância na minha conta bancária. Mas para quem crê, não fica com cara de choro. Celebra. Não. Celebra, meu filho. Eita glória. Aleluia. Então, quando você se sentir um pouco para baixo, eu vou te ensinar essa noite, fique de pé. Pessoal do louvor, por favor. Meu filho, bote uma música para torar.